Em todo o universo não há ninguém como Deus, isso todos nós já sabemos, mas há uma história na Bíblia onde Yahvé tem um inimigo que simbolicamente quase foi à sua altura e causou grandes problemas no Oriente Médio, até mesmo em Israel, convertendo muitos cristãos a seguirem Baal, o deus pagão cheio de rituais completamente macabros. Só que isso, claro, não durou para sempre, e um homem com um nome que literalmente representava Deus se pôs na frente de 850 homens para mudar a realidade de Israel e todos que um dia serviram a Deus. Quem é Baal e quem é o homem misterioso e como ele derrotou 450 magos de Baal ao lado de Deus? Você confere comigo agora. Essas serão as palavras poderosas de hoje. E se isso edificar na sua vida, lá no final você deixa um like. Baal é provavelmente o deus de mentira que mais causou problemas em sua era, sendo adotado em Canaã, Fenícia e até mesmo Israel caiu em sua graça depois da morte de Gideão. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Tinha Acaz 20 anos quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. E também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Explicando melhor esse ídolo falso, Baal Peor ou Baal de Berite era um deus da fertilidade, que segundo as lendas ajudava as pessoas a produzirem boas colheitas, terem muitos animais e muitos descendentes. Desse jeito ficou conhecido por diferentes povos que passaram a cultuá-lo e a fazer os seus rituais. E mesmo com a palavra Baal aparecendo poucas vezes na Bíblia, percebemos que ele foi muito famoso em sua época, chegando até mesmo ao Egito, embora nunca tenha representado uma ameaça aos deuses egípcios, sendo estabelecido mesmo entre povos que não eram nômades e estavam localizados em terras com poucos recursos, como Pau, onde mal havia água e a chuva era imprevisível, o que originou até rituais mais pesados de sua seita em seus cultos, como gritos estáticos, ferimentos auto-infligidos, prostituição e até sacrifício de crianças, onde os pais ofereciam seus primogênitos, e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Construíram no alto das colinas altares e os consagraram a Baal, a fim de queimarem seus próprios filhos como holocaustos oferecidos ao deus Baal, procedimento que jamais requeri e nunca me veio à mente desejar isso. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. Baal era o filho de Dagon, uma divindade amorita que estava possivelmente ligado à vegetação e grãos, só que não era filho de El, o deus supremo dos cananeus. Contudo, segundo pesquisadores que tiveram acesso aos escritos ugaríticos, logo Baal atingiu a mais alta posição em seu panteão, sendo considerado o deus mais poderoso, superando El, que era visto como fraco e ineficaz em várias batalhas, derrotando Yan, o deus do mar, e Mote, o deus da morte e do submundo. As irmãs ou consortes de Baal eram Aserá, deusa da fertilidade ligada às estrelas, e Anat, uma deusa do amor e da guerra. Os cananeus adoravam Baal como deus do sol e das tempestades, e quase sempre o representavam segurando um raio, derrotando inimigos e produzindo colheitas. Mais detalhadamente, em alguns lugares ele era retratado com um capacete com chifres de touro, que simboliza a força e fertilidade, com uma clava ou massa de guerra em uma das mãos, representando o trovão, e na outra, uma lança com folhas, representando o relâmpago e a vegetação. Já em esculturas aramaicas, Baal é retratado montando um touro, o que pode estar relacionado a Arão e Jeroboão. Grande parte da prova dessa adoração está em Rosh Shamrock, um antigo local ugarítico. Foram descobertos templos para Baal e Dagon, no entanto nenhum dedicado a El, e a sua influência foi tão grande que até mesmo chegou a ameaçar o culto de Deus.
Isso aconteceu devido ao fato que os israelitas não expulsaram os cananeus. Ao invés disso, se casaram com eles, mesmo com Yahweh lhes dando uma vitória inquestionável sobre os cananeus. Durante o reinado de Acabe e Jezabel, o culto de Baal chegou ao seu auge em Israel. Acabe, filho de Onri, rei de Israel, fez o mal aos olhos do Senhor, pior do que todos os que o sucederam. Jezabel, sua esposa, tinha decidido substituir a adoração ao verdadeiro Criador pelo culto a Baal, destruindo assim o povo e os lugares associados ao verdadeiro Deus. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. Agora me dizes para ir ao meu Senhor e dizer-lhe: Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. E o profeta do Altíssimo enfrentou corajosamente o rei e o culto de Baal, zelado principalmente pela rainha. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Ou então pode estar viajando. Não. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente. Disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: Prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar.
Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Contabilizando bem, nesse confronto haviam 850 profetas de Baal, contra Elias, entretanto, independente do número. No fim, o único e verdadeiro Deus mandou fogo do céu e fez novamente o povo de Israel reconhecer a sua grandeza, e só para finalizar, ainda fez com que as chuvas retornassem. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. O confronto entre Baal e Elias nos ensina algo muito importante, de que muitas vezes nos encontraremos em um mundo caótico onde parece que Deus nos abandonou. Porém, é nesses momentos que precisamos nos esconder, não com medo do mundo. Isso é apenas uma retirada estratégica para estudarmos a Bíblia e nos reconectarmos com Deus, e entender que nunca jamais podemos ficar contra o nosso Criador e nem blasfemá-lo, ou pagaremos um alto preço, como indica o próprio Jesus no capítulo 12 de Mateus. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Todos os pecados e blasfêmias podem ser perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, como Paulo adverte, não tenham comunhão com os demônios, permaneçam fiéis a Deus.